E aí galera, tudo bem? Então, muita gente me perguntou como que era a minha rotina durante a minha preparação. Então eu decidi gravar um vídeo assim para explicar e eu vou até criar também um esquema assim para ficar um pouco mais fácil de entender. Mas eu vou tentar ser bem sucinto, né? Explicar bem rapidamente o que eu fazia. Não é uma fórmula certa, né? Porque cada um tem seu jeito, suas particularidades, né? Suas prioridades, né? Tarefas de casa, em diversos outros aspectos. Então, isso depende de cada um, né? Então, não use isso como uma forma de imitar totalmente. Eu acho que algumas coisas são importantes, né? Que é importante para todo mundo fazer, mas não tudo. Então, cada um tem seus jeitos, faz do jeito que você achar melhor, daquela forma que tem melhor qualidade, tá bom? Isso que mais importa. Primeiro, o que eu fazia? Né? Eu lembro que eu comecei a me preparar em 2013, né? Eu fui fazer o terceiro ano em 2013 e eu já tinha começado a fazer um curso de inglês, né? Um curso Kalan, não sei se alguém já conheceu, mas as aulas desse inglês é todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só que essas aulas é 50 minutos de aula só. Então você vai lá, tem uma aula de 50 minutos e acabou só no outro dia. O bom disso aí era justamente que tinha contato diariamente com a língua. Só que daí começou o cursinho e eu tive que mudar a aula de inglês porque eu fazia à noite e eu coloquei para de manhã. Né? Só que daí eu tive que mudar de unidade, inclusive, né? Que era mais longe de onde eu morava, né? Do meu bairro. E daí eu comecei a fazer essas aulas às 7 horas da manhã. E daí começou o ano, né? Começou o cursinho e as aulas eram à tarde, a maioria. A maioria por quê? Porque aquele ano, segunda-feira, eu tinha aula, né, de manhã, das 7 da manhã até meio-dia e 40. E depois eu tinha um horário de almoço ali e depois à tarde eu ia ter aula de história, geografia e biologia que eu precisava assistir porque eu era do terceiro ano, né? Então eu tinha que estar ali presente. E daí nesse dia especificamente era um pouco diferente da minha rotina, né? Porque eu chegava cansado pra caramba, umas 4h30 da tarde, 5 horas em casa. E, pô, daí eu ia estudar à noite ainda, estudava à noite ali o melhor que eu podia. Só que 10 horas da noite, 11 horas ali eu já ia pra cama pra dormir, entendeu? Agora os outros dias eram um pouco mais uniformes, né? Os outros dias era assim, eu acordava 5h30 da manhã, porque minha mãe trabalhava e eu queria aproveitar a carona com ela, né? Que ela já me deixava lá no inglês. A gente saía daqui de casa umas 6h15, 6h20, eu chegava lá no inglês umas 6h30, 6h40, tinha um tempo ainda, até a aula começar, que era 7 da manhã. Eu chegava lá, eu ficava estudando, né? Naqueles 20 minutos que eu tinha ali, 20 minutos. Eu não ficava mexendo no celular, até porque na época nem smartphone eu tinha. Mas eu ficava estudando, eu levava já livro assim e tal, e ficava fazendo o que dava ali naquele tempinho. Eu tinha aula, 50 minutos, depois acabava, né? Eu ia para um lugar ali perto, que eu tinha um lugar legal para estudar, né? Bastante privado, né? Muito bom. Daí eu fazia uma oração ali de 15 minutos e a partir ali de umas 8h20 eu já começava a estudar, né? E eu ficava lá estudando até umas 10h30. Daí 10h30 eu saía para poder pegar um ônibus, para poder chegar em casa, almoçar, né? Daí eu chegava em casa, almoçava e já tinha que ir pra aula 1h10, eu tinha que estar na aula. Então eu saía daqui uma 12h30 mais ou menos, 12h40. E 1h10 já começava a aula. E a aula, né, ia daquelas 1h10 até as 8h50 da noite. Acabava a aula, eu ia pra casa, né? Eu chegava super cansado, eu só chegava, comia e dormia e acordava às 5h30 da manhã no outro dia, mesma coisa. Era assim na terça, na quarta, na quinta e na sexta, né? Essa aula o dia todo, né? E eu estudava só no período da manhã, aquele pouquinho de tempo que eu tinha. Se juntasse tudo, daria no máximo 3 horas, né? E ainda era muita coisa. Mas aí chegava de sexta para sábado, a diferença é que no sábado eu podia acordar um pouquinho mais tarde, né? 6 horas da manhã,
meia hora a mais, porque 7 horas já tinha aula no curso, no cursinho. Então, eu tinha aula das 7 até meio-dia e 40. Beleza? Pô, no domingo, né, a diferença também eu podia acordar um pouco mais tarde. Eu podia acordar às 7 da manhã, ao invés de ser às 6 ou 5 e meia. Eu acordava às 7. Daí nas 7, eu acordava e depois ia fazer simulado às 8 lá no cursinho, né? Ia até meio-dia. Beleza, e o que eu fazia à tarde e à noite no sábado e no domingo? Olha, eu descansava. Sábado à tarde, domingo à tarde, e sábado à noite, domingo à noite, era o momento que eu tinha para relaxar. Não tinha outro horário. Eu tinha que ter aquele momento para mim, sabe? Era super, super, super importante. Então, eu tinha que ter esse momento porque eu ficava jogando, jogava online, né? Principalmente o FIFA, né? Eu tinha acabado de comprar o Play 3, estava começando a jogar aquilo ali. Eu tava super, super empolgado com aquela inovação do online que pra mim era novo. Eu não tinha como jogar, eu nunca tinha jogado videogame online antes, né? Eu tinha um Play 2 antes, né? Eu ficava jogando no final de semana, às vezes tinha churrasco, meus amigos me chamavam. Praticamente todo sábado tinha futebol que eu ia, eu jogava bola com o pessoal, depois a gente ia pro shopping lá, trocava ideia, né? Comia alguma coisa. E, pô, e era assim, todos os sábados e todos os domingos. Eu descansava. E esse foi meu ano, eu considero que foi o ano que mais difícil da minha vida, assim. Sério mesmo, de toda a minha vida, assim, foi um ano que eu tive maior dificuldade em questão de adaptação, porque realmente era muito, muito tenso. Era o dia todo estudando, né? Eu parava mais só pra comer, né? Eu gostava da hora do momento de comer, porque era quando eu parava, ia comer alguma coisa enquanto eu assistia o que eu gostava, né? Alguma coisa de esporte ou de alguma série, né? Um filme ali. Na época nem Netflix eu tinha, mas se tivesse, ainda bem que não tinha, né? Daí eu estudava mais. É, daí... daí foi isso, né? Bom, mas isso me ajudou bastante, que deu muita resiliência para poder encarar os próximos anos e todos os anos que veio depois ao longo da minha vida, né? Foram poucos, mas isso me ajudou bastante. Esse ano aí realmente foi um divisor de águas para mim. Beleza, começou 2014, já estou um pouco mais preparado. Eu fiz a prova do IME, não passei na primeira fase, né, em 2013. Fiz a prova do ITA, também não... Pô, tirei... Acho que nas objetivas, né, que antes era diferente, eu tirei 4, né, na média, assim, mais ou menos, 4, né. Daí começou o outro ano, beleza, estava mais preparado, né, já sabia o que estava por vir, já estava um pouco acostumado com a rotina. Beleza, aquele ano, as aulas todas, segunda a sexta, ficaram à tarde. Então eu estava indo no inglês, né, normal, 5h30 da manhã. Mesma coisa, eu ia pro inglês ali, acordava 5h30 da manhã, ia pro inglês às 7. Depois eu fazia lá minha oração, né, tal, eu estudava depois, né, lá no local que eu tinha ali reservado, que era legal. Depois eu pegava um ônibus, voltava para casa, almoçava, ia pro curso, isso segunda a sexta. A diferença é que naquele ano eu não assistia mais aula de História, Geografia e Biologia. Então na segunda, na quarta e na sexta eu chegava em casa mais cedo, umas 7h30 da noite, eu já chegava em casa. Então eu conseguia estudar, eu comia alguma coisa, e eu estudava mais ou menos das 8 às 10 ali, né? Eu ficava estudando mais um pouquinho. E no outro dia eu acordava bem cedo. E foi seguindo mais ou menos essa rotina até maio. Maio, meu curso de inglês encerrou, eu terminei, peguei o certificado, eu evolui bastante. A vantagem de eu ter feito o curso é que eu não precisava estudar inglês, eu já tinha o conhecimento que eu precisava para o vestibular do ITA, né? E para outros vestibulares, enfim. Eu já tinha o que eu precisava de inglês. E daí agora eu podia acordar um pouco mais tarde, porque eu sempre detestei acordar cedinho, assim, né? E daí, como é que mudou minha rotina, né? A diferença é que eu ia dormir meia-noite, né? E eu acordava às 8 horas da manhã. Daí eu acordava às 8, e pô, quando você não tem algum compromisso que te faça levantar, é realmente difícil de levantar. Então eu fazia o quê? Eu levantava às 8, só levantava da cama. Ah, quer saber? Eu vou só sair da cama, né? Eu saía, ia tomar um banho.
Só que o pior era quando tava na época tipo agora, frio assim. Daí eu não tinha coragem de tomar banho logo que acordava. Daí o que eu fazia pra acordar, né? Eu ia ou assistir alguma coisa, meia horinha assistindo alguma coisa na televisão, ou eu ia jogar uma partida no FIFA que demora mais ou menos uns 20 minutos, 25, que daí dava tempo de eu jogar, desfrutar daquele momento, e só do fato de eu estar jogando, aquilo já me deixava super concentrado, focado, que eu acordava e daí tinha energia para poder estudar, né? Porque se eu for começar a estudar logo que eu acordar, eu vou ficar assim, né? Vou dormir, ainda mais aqui, tô na escrivaninha aqui que eu estudava, né? Do lado da minha cama, pô, eu vou deitar ali e acabou, né? Eu não vou estudar nem a pau. Então eu tinha que fazer isso para poder ter energia para começar a estudar. Daí eu acordava às 8, então fazia isso, né? E começava a estudar mais ou menos umas 8h40, 8h50 até 9 horas, né? Mais ou menos, eu começava. E daí esse estudo ia até umas 11h30, 11h45 mais ou menos. E se eu não tinha tomado banho, eu ia tomar um banho, né? Porque daí eu precisava ali para poder sair e tudo mais, né? Até porque eu não sabia como é que... Enfim. Daí eu almoçava, né? E eu já saí daqui para ir para aula 1h10, né? Nos dias que eu chegava em casa, 7 horas, 7h30, eu ficava estudando ali mais ou menos das 8h30 até meia-noite, que daí era quando eu ia dormir. E quando os dias que eu chegava, terça e quinta, que eu chegava mais ou menos 9h30 da noite, eu só chegava, comia alguma coisa, eu ficava assistindo televisão assim e já ia dormir, né? Eram os dias que eu fazia isso. Bom, a ideia era essa, né? Então no final, acabava que por dia eu estudava mais. Agora, na sexta-feira eu ia dormir mais cedo porque tinha aula de manhã, né? No sábado, 7 horas da manhã, até 12h40. Domingo também, no sábado eu também tinha que dormir um pouco cedo, porque domingo também tinha simulado 8 horas da manhã. E o que eu fazia sábado à tarde, sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite? Descansava. Foi assim também, nesse ano. Ia pro churrasco, né? Saía, jogava bola, né? Jogava videogame, descansava, né? E isso me ajudava muito segunda-feira, porque quando eu chegava segunda-feira e começava aquela luta assim para estudar pra caramba, eu lembrava assim, pô, sábado eu vou descansar. Então agora é o momento de eu ficar focado e fazer o meu melhor aqui. Porque no sábado eu vou lá e eu desfruto aí da minha diversão. Sábado e domingo eu vou ter isso. Então eu vou dar o meu melhor aqui. Daí eu pensava assim, na segunda, na terça, quando chegava a quarta, eu falei, pô, tá faltando um pouco já pra chegar o fim de semana. Daí chegava a quinta, sexta, eu falava, cara, vou só dar o meu melhor aqui agora, que daí sábado, amanhã, eu já vou descansar. Beleza? É tipo isso. Então, eu usava muito isso a meu favor, sabe? Esse momento de descanso me ajudava a ter energia para ter foco no momento que eu tinha que ter foco, entendeu? E foi mais ou menos indo assim, né? Nesse final de 2014 foi prosseguindo assim. Chegou a prova do IME, eu fiz a prova, né? Eu passei na primeira fase. E eu ia fazer a segunda, eu passei na AFA, né? Verdade, passei na AFA antes, né? Tudo certo. Daí eu fiquei feliz, né? Porque eu vi o resultado, né? Eu vi que eu estava evoluindo. E depois eu fiz a prova do IME, passei para a segunda fase. Só que daí, mais ou menos em outubro, né? O meu irmão casou lá em Porto Velho e eu aqui em São José. Ele lá, fui lá, né? Peguei lá de avião para ir lá pro casamento. E o casamento era no sábado, a prova do IME começava segunda-feira. E o voo que minha família ia voltar para São José era só, eu acho que na segunda-feira mesmo. Só que a gente ia chegar de noite aqui. Então eu podia voltar sozinho mais cedo para poder vir a prova do IME. Ou fazer o que eu fiz, que foi, eu pensei, o IME nem é meu objetivo principal, vai ser muito trabalhoso, vai ter custo de mudança de passagem, vai ter custo com táxi, porque na época não tinha Uber, vai ter custo com ônibus para voltar para São José, mais um ônibus para poder pegar na cidade, para poder chegar em casa. Eu falei, nossa, deixa quieto, não é nem que eu quero, não é o IME que eu quero. Então, deixa a segunda fase, não vou fazer não. Daí eu não fiz a segunda fase do IME, por isso que eu não passei. Claro, gente, tem que fazer a prova para poder passar, senão não adianta nada.
que mais? E também, daí beleza, foi 2014, fiz a prova do ITA, eu tirei, naquela prova, eu tirei mais ou menos uns 5.4 na prova do ITA. Aquela prova de 2014 foi difícil, a nota de corte para entrar, se eu não me engano, foi 6.3, foi algo assim. Então, realmente, aquela prova estava difícil, né? Eu fiquei com 5.4, nem tive minha dissertativa corrigida, né? Ou seja, nem passei para a segunda fase, né? É que o formato era diferente da prova. Beleza, daí começou o outro ano, falei, pô, agora vai, né? Agora vai. E já começou o ano, eu estava muito mais adaptado. Eu ia para aula, não tinha mais tanta dificuldade, né? No começo, no primeiro ano de cursinho, era só dor de cabeça, era só, pô, eu não entendi o assunto, ficava tentando entender, ficava passando mal, caramba, era horrível. Daí nesse último ano, eu ia pra aula e, pô, a aula era prazerosa pra mim, porque eu conseguia entender os assuntos. Eu tinha mais de facilidade. Eu batia cabeça às vezes, mas eu conseguia entender. Eu não ficava batendo cabeça sem saber. Então eu comecei a entender e eu falei, caramba, cara, como é que pode? Como é que pode, tipo, essa evolução? Porque esse resultado, eu só começava a ver um ano depois. O resultado eu não via na hora imediatamente, eu só via um ano depois, quando eu via a mesma aula e eu percebia a diferença na hora de eu captar os assuntos, né? E na hora de fazer os simulados, eu via como que minha nota subia. Eu, caramba, e eu fiquei surpreso, né? Com essa minha capacidade, porque realmente é difícil acreditar, mas a gente tem capacidade. Isso que eu achei incrível. Daí eu fiquei motivado para continuar firme naquela luta ali, né? E daí, beleza, começou o ano, né? Eu já sabia todas as aulas que iam ser dadas. Eu já sabia os assuntos, eu já sabia qual a ordem dos assuntos, qual professor que ia passar que assunto, então eu sabia tudo. E eu já sabia qual aula que ia vir, né? Então não era nada de surpresa. Então eu cheguei preparado. Daí o que eu comecei a fazer? Minha rotina era exatamente a mesma do ano anterior, né? Que eu acordava 8 horas da manhã, né? Ia ali, tentava acordar, né? No sentido de vestir alguma coisa, tomar um banho ou jogar um pouco de videogame. E estudava de manhã, né? Daí, se não tivesse tomado banho, tomava depois e almoçava, ia pra aula, voltava, estudava um pouco, ia dormir. E era assim dia a dia. E final de semana descansava, né? Sábado à tarde futebol, né? Domingo videogame, né? Às vezes churrasco com os amigos, né? Às vezes, daí em 2014 eu tinha ficado maior de idade, daí também ia pra balada às vezes. Enfim, né? Bom, eu descansava, né? Quando precisava. E só que a diferença agora nesse ano foi que, como eu sabia quais aulas que iam ser dadas, eu sabia quais aulas eu já sabia o necessário para o vestibular do ITA. E não era arrogância, era autoconhecimento. Eu sabia já o que caía no ITA, eu tinha tanta clareza do que caía no ITA, que eu sabia o que era importante eu focar. Porque eu já estava tão acostumado a fazer prova antiga, eu tinha feito 2 vestibulares, né? Eu tinha feito outro também como treineiro lá quando eu estava no segundo ano, mas nem conta, foi um desastre. Então, eu já tinha uma noção. E eu via que os professores lá do cursinho passavam muitas matérias mais avançadas do que realmente caía no vestibular. Então, eu fiquei ligado nisso. E eu lembro, primeira aula de trigonometria em 2015. Trigonometria, primeira aula. Eu comecei a ver que o professor estava indo muito além do que caía no vestibular do ITA. E eu percebi que todas as questões possíveis de trigonometria de cair no ITA eu já sabia fazer. Eu só precisava treinar, mas eu sabia. E eu vi que o professor estava começando a misturar, propriedade com arco tangente de 7x para poder separar em x com 2x, 3x. Cara, isso não vai cair. Então eu falei, mano, não vou na aula. Eu comecei a matar a aula de trigonometria. E era um semestre sobre isso. Depois ele ia falar de geometria analítica, e eu sabia que geometria analítica eu precisava estudar um pouco mais, porque eu não estava preparado 100% para o ITA ainda naquele assunto. Então eu esperei ele acabar a trigonometria para começar a ir na aula dele. Eu matava a aula para quê? Para estudar. Eu ia estudar os assuntos que eu sabia menos, né? Por exemplo, eletrodinâmica.
Pô, ondulatória. Cara, esses assuntos eu só fui entender mesmo no último ano de cursinho. Então eu estudava forte esses assuntos. É, né? O que mais? Agora eu não lembro. Mas, enfim. É, então eu comecei a observar as aulas, que era assim. Né? Quando o professor foi falar uma aula lá de PA e PG, não fui. Fui estudar outra coisa, um assunto que estava mais pertinente na época. Né? Pô, eu lembro que naquele ano, eu sabia que ia ser meu último ano de cursinho. Então eu pensei, eu tenho que passar pelo menos na AFA ali para garantir alguma coisa, né? Que era a primeira prova que eu ia fazer. E a AFA cai muita gramática. Então eu ia nas aulas de gramática, para poder aprender alguma coisa ali e ver se eu conseguia ir bem na prova, na parte de português, na AFA. Eu estudava um pouquinho, né? Fazia um pouco as listas que a professora passava. Passou a prova da AFA, eu não apareci mais na aula de gramática. Porque no ITA quase não cai gramática. Então eu vou focar no que é importante. Eu ia nas aulas de interpretação de texto. Eu ia nas aulas de literatura. Porque eu não tinha lido os livros lá. Às vezes eu até tinha lido um ou outro. Mas, pô, a professora contando a história era muito melhor do que eu pegar o livro para ler. Porque muitos livros clássicos eu li e eu não entendi a história na época que eu li. Pô, eu li Iracema, não entendi nada. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, não entendi nada. Então, pô, era muito melhor eu ir na aula que o professor explicava com a linguagem nossa, moderna, o livro, a história, o que era importante, os detalhes importantes que caíam no vestibular. Então, era muito bom eu ir na aula. O que mais? Então, outras matérias também eu acabava não indo, né, quando eu via que não tinha necessidade. Eu realmente matava a aula, mas eu matava a aula e ia para a sala de estudo estudar. Né? Eu fazia muito isso. Né? Matava a aula e ia para a sala de estudo. Né? E foi indo assim, era o fim do ano. Né? E daí no final, se você for juntar tudo, eu estudava bastante até. Se contar as aulas que eu matava, eu estudava umas 25, 30 horas por semana, mais as aulas que eu assistia, né? Que daí daria mais umas 20 e poucas horas também por semana. Né? E era assim a minha rotina, né? Não sei se deu para entender, era mais ou menos assim. A ideia, né? Eu espero que tenha dado para ajudar, né? Entender um pouco. Eu acho que o mais importante do que eu falei agora é justamente esse dia de folga, né? Dar atenção para esse momento que você tem que descansar, tirar para si mesmo. E, pô, quando eu tava lá no sábado à tarde, lá jogando futebol, eu pensava no estudo. Tô nem aí. Segunda-feira eu penso nisso. Era tipo isso, eu ia jogar bola, esquecia. Né? Agora é o momento de me divertir. Esquece o estudo, entendeu? E na hora de estudar, esquece a diversão, entendeu? Uma coisa de cada vez. Eu estudava e depois descansava, me divertia. Estudava, me divertia. E ficava nessa transição. Porque se eu ficar estudando e ficar querendo mexer no celular, né, pegar ali a rede social e ficar olhando, eu não tô nem descansando direito, porque eu tô no momento errado, eu tô ficando com culpa na cabeça, e também não tô estudando. Entendeu? Então é importante ter essa separação dos momentos certos de cada coisa. Entendeu? Eu vou fazer também um diagrama aqui, né? Vou pegar no Excel rapidinho ali, só botar mais ou menos o horário de como que funcionava. Não era exato assim todos os dias, a gente tem que entender que a gente não é um robô, que a gente, cada dia vai ser de um jeito, mas o cronograma é bom para poder você ter uma noção do que tem que ser feito, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui num diagrama, né? Uma planilha do Excel aí, botar numa foto aqui, mais ou menos o horário, como é que eram meus horários, né? Que eu falei aqui, eu descrevi, mas para poder facilitar para vocês, daí vocês entenderem um pouco melhor aí o que eu falei. Pô, é isso, né? Se ficou alguma dúvida, pode comentar, né, aí embaixo, beleza? E muito obrigado aí, desculpa pelo vídeo longo, eu tentei ser o mais sucinto possível. Espero que possa ajudar vocês aí, beleza? Valeu!